Vamos falar, né, sobre os pontos de referência da astronomia, né? Então, quando a gente começa a observar na Terra, né, é muito importante a gente poder compreender a extensão, né, dos fenômenos que tem no céu. Então, para compreender esses diversas formas de fenômenos que há no céu, né? É muito importante o que? A gente considerar a posição de quem os observa, certo? Então, duas pessoas que estão próximas uma da outra vão enxergar praticamente os mesmos astros, gente. Não é assim que acontece, né? E na posição no céu, à medida em que acontece essa distância e ela vai o que aumentando, né? Essa perspectiva, né, de que nós observamos, ela vai acontecendo a alteração. Por que isso acontece, gente? Por causa das coordenadas, né, de latitude e longitude que existe no céu. Então nós temos com isso que é uma referência para determinar o posicionamento dessas coordenadas em relação ao planeta, né? Então, na astronomia, essa informação mais importante é a latitude em relação ao observador. Para, né, dois observadores distantes, né, entre si, nós podemos explicar que uma posição sobre outra é necessária, né, definir um ponto de localização para que aconteça ali a relação das coordenadas, né, entre o horizonte, né, e o que a gente chama de zenite, tá bom, gente? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses pontos, né, de referência. Então, a inclinação da Terra, existe o que? Uma inclinação através do eixo imaginário, né, que é o eixo de rotação da Terra, que é um eixo perpendicular, né, ao plano da órbita, e aí vai acontecendo, né, em torno do Sol. Gente, devido a essa inclinação em uma mesma região, né, o que vai acontecer? Uma região do planeta pode ter raios solares que vai, no caso, incidir aí de maneira diferente ao longo de todo o ano, tá bom, gente? Então, esse plano, né, ele vai ser um plano de órbita nesse movimento de translação, né, que, por exemplo, pode acontecer no Polo Norte, né, e no Polo Sul já vai acontecer em outro tipo, né, de órbita ali, tá bom, gente? Então, assim, por exemplo, os gnomos, né, que faziam também, né, essa parte aí de diferencial dos movimentos da Terra, isso significava que as variações de quando tinha-se muita incidência, né, de luz ao longo de todo o ano, eles poderiam ser visualizada através dessa sombra aí do gnomo. Então, no pôr do sol, né, no meio-dia, né, por exemplo, dos dias do mês do ano, né, no local onde os gnomos eles vão se encontrar. Então, a posição do sol no céu ao meio-dia, né, em relação aos meses de junho, né, e em relação aos meses, né, que a gente fala ali, aos meses do ano, tá, gente? Então, por exemplo, o horizonte, né, é uma linha imaginária que ela vai se situar no céu, tá? E ela vai o quê? No solo e na água. Então, geralmente é difícil de visualizar, né, o horizonte, né? É difícil de visualizar o que no horizonte, né? As grandes cidades, a causa da presença de prédios, né, por exemplo, nas construções, né? Já no zenite, como a gente citou aqui, ele vai corresponder ao ponto exatamente acima da cabeça do observador, no qual uma linha, né, ela vai ser vertical e vai ser assim interceptada, né, como uma esfera celeste, tá bom, gente?
Por exemplo, existiu também, galera, um projeto, né, chamado Galaxy Zoo, né? Esse tipo de projeto é um projeto colaborativo, né, que estudou ali algumas coisas assim em relação ao céu, né? Os voluntários têm acesso de imagem, de telescópio, né? Então ali acontece o que? Visa, né, consegue visualizar as galáxias, né? Realizando ali um plano de mapeamento do universo. Tá? Então, as imagens do telescópio, né, que a gente fala do telescópio Hubble, né, são algumas, né, das mais publicadas, né, que a gente já viu, né, em alguns sites, né, desse Galaxy Who, por exemplo, né, que ocorreu em 5 anos, né, e tornou talvez o projeto, é, assim, em termos científicos, né, o maior projeto de participação, né, aí, por exemplo, 250 mil, né, ativos, né, que vai ocorrer ali através de grandes cientistas, né, voluntários, que classificaram aí essas centenas de milhares, né, obtidas por telescópio do mundo inteiro, gente. Tá? Então a gente quis também falar, né, já que a gente está falando de astronomia, desse projeto de Galaxy Zoo. Tá legal, gente? Então, por hoje, nós vamos ficar por aqui, né? Até o nosso próximo encontro.